milionésimo daquilo que o Maharaj traz para a gente, que é a respeito do Mahamantra. Né? Nós cantamos Mahamantra, vocês já sentiram alguma coisa aí? Eu peço, né, licença para os Vaishnavas e vou falar mais para aqueles que não têm, né, estão vindo pela primeira vez ou não têm muito conhecimento, né, do Vaishnavismo. O que significa então esse Hare Krishna? Por que nós cantamos isso? Por que em algumas pessoas teve uma mudança esse Hare Krishna? Né? Então esse mantra ele é formado de 16 palavras, né, 32 sílabas, e representa os principais nomes de Deus. Vocês têm quantos nomes? Quantos nomes vocês têm? 1, 2, 3? 1? 3. Vocês têm mais de um, porque provavelmente você é pai, você é mãe, você é tia, você, né? Nós não somos chamados de diversos nomes, né? Vô, vó, tal, né? Eu agora sou vô também, olha, né? Tão bom ser chamado vô, né? Então nós temos mais de um nome, só que a gente não pensa muito nisso, né? E o Mahamantra é o Mahamantra, é o maior dos mantras. O que é mantra? Mantra, o que significa mantra? Mente, né? Man é mente e o tra é o prevenção, controle da mente. Então o mantra previne, né, a mente de ficar pensando muito besteira. Quando nós temos um mantra bom, né, funciona dessa forma. Tem mantra ruim também? Aquele mantra, eu não posso, eu não consigo, isso, né? É um mantra, você está falando aí, vai dar certo, vai funcionar, né? O Mahamantra, então, é o mantra dos mantras, né? São 16 nomes. E o que significa esses nomes? Né? De uma forma bem rápida. Hare, né? Esse nome Hare, ele pode afastar todos os pecados, grandes infortúnios e a ignorância. Tá bom para vocês isso? Todos os pecados, grandes infortúnios e ignorância. Né? O nome Krishna pode outorgar o amor puro por Deus. Serve? Ajuda. Né? O nome Krishna com devoção, né? Então concede de forma gratuita por Deus, né? O amor puro por Deus. E o nome Rama? Rama pode conceder a liberação. Ajuda? Né? Então, gente, é por isso que quando você canta esse mantra com devoção, com os ensinamentos que o mestre vem trazer para a gente, dá esses detalhes, né? Acontece isso na vida da gente. Né? Esses 16 nomes são uma invocação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele está aqui, gente, é uma invocação, ele vem, ele está no teu coração. Acredita ou não? Ele não precisa muitas vezes que você acredite. Cante. Algumas vezes que isso você vai sentir, vai materializar. Então, de uma forma bem breve, bem rápida, isso é o que significa o Mahamantra. Será que dá para convidar vocês para a gente cantar mais vezes? Sim. Hã? Sim. Um segundo ponto, para bem rapidinho. Teve algumas pessoas que eu fiz um contato lá no link, lá, falaram, né, eu quero saber a informação do local, né, era gratuito? Tem comida gratuita? Só ficou meio desconfiado, né? Caramba, né? Gente, vocês sabem que não existe nada de graça, né? Vocês sabem que não existe refeição de graça, não é verdade? Então, qual é o preço disso? É o seguinte, respira aí, tem que pagar um preço. Gente, o preço é o amor que os devotos que estão aqui reunidos, os Vaishnavas, eles concedem isso, eles proporcionam isso, eles pagam, né, esses alimentos, né? E mais importante, eles oferecem diretamente para Krishna. Krishna, Deus experimentou esse alimento antes de vocês comerem. Então vai ter essa energia,
esse poder de Deus, né? Então, para vocês, realmente, né, é um presente dos Vaishnavas, né, que estão fazendo em função da presença de vocês, da vontade, da determinação de parar um pouquinho, uma hora e pouco, né, para ouvir, para conversar sobre Deus. Agradecer também, né, a Veshwari, né, o Instituto, em função do espaço. Vocês vejam, né, gente, tudo envolve recurso, tudo envolve valor, né? Vocês estarem aqui, se deslocarem e tal, né? Tem uma complexidade, mas o pagamento disso tudo é o amor que vocês podem receber, né? Acompanhando, vendo, vivenciando diversas vezes, né? Um mestre que está aqui para nos apresentar, para trazer isso para a gente. Ok, gente? Então, juntos! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahamantra, Hare Krishna. Podem tocar mais um pouquinho de Mahamantra antes dele começar a falar? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
is my Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpadruvascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyasimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyasimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyasimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Ashtotara Sata, Shishimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaja e também a Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaja. Eu presto as minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, a Srila Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaja, a Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaja, a todos os devotos e devotas reunidos aqui e aos respeitáveis convidados. So I am very happy to come in the capital of Brazil, Brasilia. Estou muito feliz de vir à capital do Brasil, Brasília. And also all the devotees very nicely glorified about holy names. E os devotos também glorificaram muito bem sobre os santos nomes. Nam bina kalikale nahi ar dharma sarva shastre ei sar marma. The essence of all the scriptures in this Kali Yuga, only Harinam. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalau Nastiva, 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 Gatir Nagata. In this Kali Yuga, there are no any other process attain to Lord. There are no any destination to attain to Krishna. Only one destination, how to attain to the abode of Lord. But how will abode to Lord? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam. Only Harinam, Harinam, Harinam. 3 times. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam. Então, a essência de todas as escrituras é que nesta era, nesse tempo em que nós vivemos, apenas o cantar dos santos nomes do Senhor é o processo para obter o próprio Senhor. Então, não existe nenhum outro processo. Esse verso fala 3 vezes: cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. E não há nenhuma outra destinação a não ser o próprio Senhor Supremo, Krishna. E como fazer isso? Cantando os santos nomes do Senhor. So how many, this is the first time you have come and listened this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quantos de vocês ouviram esse Hare Krishna pela primeira vez? Levantem a mão. Only 1, 2, 3, 5, 6. Okay, so all you know about this Mahamantra. Just you heard, here what is written here? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is
called the holy names. Lord's very beautiful, sweet names. Esses são os santos nomes, são os nomes doces e maravilhosos do Senhor. And how many syllables in here? Could you count? Tem quantas sílabas aí? Vocês conseguem contar? 16. Pardon? 30. 32. Yeah, all you are very nice. Todo mundo 32 sabe. syllables. And how many names are there? 3. 16th names. Solo naam 32. 16th name is there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. 11, 12, 13, 14, 16. That is called Solonam Bhakti Saksha. 16th names and 32 syllables. But according to you, you can say how many names are here? 3. What is that? Who is saying 3? Raise hand. How is the 3? Quais são os 3 nomes que Hare estão ali? Krishna Ram. Hare Krishna Ram. Hare Krishna Ram. Actually, this is not true. Only couple names. And couple names. How many names? Jugal names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very sweet names is there. Sanskrit names. Yeah, Hare Krishna. Hare means Srimati Radhika. Who is Srimati Radhika? She is the consort of Lord Krishna. That means Krishna, who is the supreme personality of Godhead, he does not stay alone. He is staying always with his potency, Shakti, consort. That is called Hare. That means Srimati Radhika. Então vocês estão vendo nesse Mahamantra que ele tem 32 sílabas e 16 nomes. Mas a gente olha ali e vê que, na verdade, se repetem 3, né? Hare, Krishna e Rama. Mas isso não é verdade. Na verdade, existem apenas 2 nomes ali, que é o nome de Krishna e o nome da sua consorte. Esses são os doces nomes do casal divino. Hare significa Srimati Radhika. Ela é a potência do Senhor Supremo, porque o próprio Deus ele não fica nunca sozinho. Ele está sempre acompanhado da sua Shakti, potência. That means Krishna, who is the supreme personality of Godhead, he does not stay alone. He always staying with his potency, Shakti. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. E ele nunca permanece sozinho. Ele está sempre com a sua potência, Shakti. So Hare means, that means Srimati Radhika. Her origin name, that is called Hara. Então, Hare significa Srimati Radhika. E o nome original dela é Hara. Because all these names are coming from the Sanskrit word, coming from that is called verbal root. Então, todos esses nomes vêm do sânscrito. Eles têm uma raiz verbal. So Hare, actually her name is Hara. And they use this word, that is called the invocation words. Então, na verdade, o nome original é Hara. Mas quando a gente fala Hare, isso é um invocativo. A gente está chamando. That means Hare. Hara to Hare. De Hara se torna Hare. This Sanskrit word is the Hare. Then Krishna is coming. Then the Hare Krishna means Radhe Krishna. Então, Hare Krishna, na verdade, significa Radha Krishna. So her name is called the Hara. That means Harayati Krishna Manam iti Hara. That means Srimati Radhika, she steals the heart of Krishna with her beauty and her different activities. For this regard, her name is called Hara. Então, esse nome original de Radharani é Hara, que significa que ela rouba a mente de Krishna com suas belas atividades e com suas belas características. So try to understand why you are using this Hare. Actual her origin name, that is called Hara. Harayati Krishna Manam iti Hara. That means Srimati Radhika, she steals the heart of Krishna with her beauty, with her different kinds of activities. Então, na verdade, esse nome original não é Hare, é Hara, que significa aquela que rouba a mente de Krishna com sua maravilhosa beleza e suas diferentes atividades. Because our scriptures explain the Lord has 6 opulence, but their beauty is very important.
As escrituras explicam que o Senhor tem 6 opulências e dentre elas a beleza é muito importante. Our eyes are going in where? Could you Para onde é que os nossos olhos vão sempre? Vocês podem responder? Para onde que os nossos olhos correm sempre? Okay, first I tell to you. All our senses are going to the object of the senses. Primeiro eu vou dizer a vocês, todos os nossos sentidos vão na direção dos objetos dos sentidos. Just I little bit discuss very simple way. We have 11 senses. 5 karmendriya, 5 gyanendriya. Karmendriya the 5 working senses or 5 requirement the knowledge of the senses. Então, nós temos, vou falar rapidamente, temos 11 sentidos. 5 sentidos são de ação, a gente faz algo com eles. E 5 sentidos são aqueles que servem para adquirir conhecimento. And mind. So how many? What is the object of the working of the senses? Então, quais são esses sentidos de ação? Os 5? Bak, Pad, Pani, Payu and Upastha. Bak means our mouth. Então, tem Pani means our hands. And Pad means our legs. Então temos a nossa boca, as mãos, as pernas. And Payu and Upastha, where we are the passing stooling, that's your Payu and Upastha. E também temos os orifícios, em que a gente solta os nossos excrementos. And then 5 Gyanendriya and acquire the knowledge of the senses. Because Chakshu, Karna, Nasika, Jihat, Tacha, Sanskrit. Chakshu means eyes. Então, Chakshu em sânscrito significa Karna olhos. means our ears. Nossos ouvidos. Nasika means our nose. Nasik é o Nose nosso sense. nariz, as narinas. Chakrana, Nasika, Jiha. Jiha means our tongue. Jiha significa língua. Our touch, that is called over the skin. E essa é também o nosso toque, a pele, So- tato. Understand? And then our mind. Actually, mind is called the king of all the senses. E além desses sentidos, nós temos a mente. A mente é considerada a rainha de todos os sentidos. Only your senses you cannot work. When mind connected with the senses, that time all our senses will be work. Então, somente com os sentidos a gente não funciona. Somente quando a mente está conectada a eles é que as coisas funcionam. Only with your legs you cannot do work. When your legs connected with the mind, then you will proper way to work. Otherwise you will fall down or be accident will come. Somente com as pernas você não é capaz de andar. A não ser que a sua mente esteja conectada com elas, elas não vão funcionar. De outra maneira, você pode cair, sofrer um acidente. Just I give an example. When you walk in the airport on the elevators, rolling the elevators, just 2 meters before, what sound is coming? Do you know? What sound is coming? Mind the gap. Mind the gap. Step your mind. Step your mind. Mind your step. Mind your step. Step the gap. Step sound is coming. That means is what? You are talking with your friends and walking, then your maybe accident will come. So you have to give attention your mind with the gap or your step. Otherwise big problem will come. So that means is here very clearly science research these things. Only with our senses we cannot work when our senses connected with the mind. So for the mind is called the king of all the senses. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, quando a gente está naquelas esteiras do aeroporto, antes de chegar naquela parte que a gente sai da esteira, tem um aviso assim, cuidado onde pisa, mais ou menos isso, né? Então, se você estiver distraído, conversando com seus amigos, você vai acabar sofrendo um acidente. Então, a sua mente precisa estar sempre conectada com os sentidos. E tem mais alguma coisa? E os sentidos precisam estar conectados com a mente. So try to understand this way. Our eyes are going where the beautiful form. Por isso, entendam, os nossos olhos sempre vão atrás daquilo que é belo. Understand? The object of the senses, and all our senses are going to the object of the senses. That is because Sanskrit we get tanmatra, roop, ras, sabda, gandha, sparsha.
Essas palavras em sânscrito querem dizer que todos os nossos sentidos estão sempre correndo atrás dos objetos dos sentidos. And our eyes are going in where? Where our eyes are going? Onde é que Automatically. os nossos olhos estão indo automaticamente? Where the beautiful flower. Onde tem uma forma bonita. Look here, the two flowers. Ah, tem aqui as Your duas eyes flores. going in where? I'll tell you honestly. Two hands you can hold. Hold. Huh? Your eyes going in where? Which flowers will go? Levanta aí. Em qual flor os seus olhos vão? That's it. That A one. vermelha. Which is the best? Both are going, but your mind automatically attract with the beautiful. As duas são bonitas. Both Mas both flowers. Look, this the both flowers is here. Both is beautiful. Eh? But your eyes automatically going where? With the beautiful form. então, ambas as flores são muito lindas, olha aqui, dá pra ver. Mas os nossos olhos vão pra onde? Onde tem a forma I mais can take atrativa, another. mais bela. Agora segura a outra. Look, both are very nice, beautiful. Then eyes automatically two eyes attracted with the. And you compare in among of the two also flowers, which is the best? Your eyes want to go. Então tá vendo? As duas também são lindas. E aí nossos olhos vão correndo pras duas. Só que eles começam a comparar. Qual delas é melhor? So just I also saying to this way, all our senses automatically going toward the object of the senses. Our eyes are going toward the beautiful form. Our nose are going toward the beautiful sweet fragrance coming. And our ears are going toward the sweet sound coming. Our touch, skin and feeling, this is soft or this is and cool or this is hard. Então o que eu quero dizer pra vocês? Que os nossos sentidos estão sempre sendo atraídos pelos objetos dos sentidos. Os nossos olhos vão para as belas formas, o nosso nariz quer sentir um cheiro muito doce, uma fragrância doce. Os nossos ouvidos querem ouvir um maravilhoso som. E a nossa pele quer tocar aquilo que é macio, que é geladinho, que é gostoso. And our tongue want to listen what? Sweet things. A nossa língua quer provar coisas doces. And so now coming in this way, beauty. That means why I am saying Srimati Radhika, she is the embodiment of beauty. And you cannot to compare anything. Her beauty, that is called incomparable. You cannot compare to anything. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Radharani, Srimati Radha, que ela é a personificação de toda a beleza. Não é possível nem comparar nada, nem ninguém com a beleza dela. A beleza dela é chamada incomparável. And Krishna also very beautiful. But when you compare, just I also compare the two lotus. Radha and Krishna. Both. But Srimati Radhika's beauty is what? Incomparable. So for this regard, Srimati Radhika, she attracts the heart of Krishna with her beauty. So for this regard, her name is called Hara. Sanskrit word, just actually, Harayati Krishna Manam. Just iti Hara. That means Srimati Radhika, she steals the heart of Krishna with her beauty. For this regard, her name is called, what is name here? Sanskrit? Hara. That means Hari. He, Srimati Radhike. If anybody little bit far from us, then how to invoke to him? We use this word, he, or hi, he, hello. Use this word. But here Sanskrit word, he, then he, Srimati Radhike. Então Krishna, ele é muito lindo também. Mas, assim como ele levantou as duas rosas, né? Quando ele compara Radha e Krishna, Radha é incomparável. A beleza dela é extremamente superior. Então, por isso que ela é chamada Hara, porque ela rouba o coração e a mente de Krishna com a sua beleza incomparável. Quando uma pessoa está longe de você, o que você fala? Você chama a pessoa, você fala, ei, oh, né? Você chama a pessoa. Então, por isso que a gente fala Re, né? Hare, Re Srimati Radhike, é um chamar. This is true. If anybody will far, you can, oi moço. Oi moça. Se alguém está longe, você fala, oi moço, oi moça. Brazilian sweet words, very love and affection calling. In the same way, here the two words, actually Krishna, vocative case, to invocation. Krishna, here two syllables are there. Kri and Sna. Kri means to attract.
Nasya nivritti vachaka prema dadati iti Krishna. Sanskrit word. That means Krishna, who is the supreme personality of Godhead, he attracts to all the living entity towards him and give pleasure. For this regard, his name is called Krishna. Então essa palavra Krishna tem duas sílabas, Kri e Shna. Kri significa atrair. Krishna é aquele que atrai todas as entidades vivas em sua direção e que satisfaz o desejo de todas elas. E dá prazer a elas. And Krishna means also Krishna Akarsan. Krishna attracts all the living and destroys all the papa vidhansati. Just you once chant his name Kri, then Krishna attracts and all your sinful activities will destroy. Papa vidhansati. Krishna akarsati sarva jivan tasmat. Papa vidhansati. Then Krishna attracts to all the living entity towards him and destroys all his sinful activities. E nesse nome também, quando você canta simplesmente uma vez Krishna, além de ser atraído pelo Senhor Supremo, que é aquele que atrai todas as entidades vivas, ele também, esse nome é capaz de destruir todas as atividades pecaminosas. Then so Hare Krishna means Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Now coming is the Hare Rama. Now he is coming here. Hare Rama. Rama means that is not the son of Dasarath Maharaj, Dasarathi Rama. Rama Ramayati ti Rama. Krishna always is playing with Srimati Radhika. For this regard, his name is called Radha Raman. Então esse, a gente vai seguindo o Mahamantra, Hare Krishna, chega ali no Hare Rama. Rama não é a encarnação anterior de Krishna, né, que era seu Ramachandra. Não, Rama significa que Krishna está sempre brincando com Srimati Radhika. Por isso que o nome dele é Radha Raman. Mero Radha Ramana Giridhari Mero
Hari Bol, Hari Bol. Oh, Jai Jai Radha Raman Hari Bol. Oh, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Actually, this is called the transcendental sound. That is called Sabda Brahma. Então esse é chamado som transcendental, Shabda Brahman. Lord manifested in this material world in the form of transcendental sound, Sabda Brahma. O Senhor se manifestou, se materializou neste mundo material na forma de Shabda Brahma, esse som transcendental. According to the science chapter, sound chapter, explain two kinds of sounds. One is called Sabda Samanna, another is called Sabda Brahma. Sabda Samanna means that is called material sound. Então a ciência explica que existem dois tipos de som, o som material e o som transcendental. Material sound that gives pleasure of our bodies and mind. O som material, ele dá prazer para os nossos corpos e para a nossa mente. But transcendental sound, this vibration, gives pleasure of our body, mind and also soul. Mas o som transcendental, ele dá prazer para o corpo, para a mente e também para a alma. If you chant Lord's holy names, then your heart will be overjoyed. Se você cantar os santos nomes do Senhor, o seu coração vai ficar em júbilo. And Krishna himself also dance in your heart. Krishna, ele próprio, vai dançar em seu coração. And you also will dance. E você também vai começar a dançar. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mein rasan gair saki, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mein rasan gair saki, pavan vrindavan. Oh, Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mein rasan gair saki, pavan vrindavan. Everybody wake up.
names and be. Eu peço a todos vocês, cantem os santos nomes e sejam felizes. Then if you continue to chant holy names, so much happiness will come in your heart, and you completely submerge in the ocean of the divine love of Radha and Krishna. Se você continuamente cantar esse santo nome, tanta alegria vai surgir no seu coração e você vai se imergir no oceano do amor divino de Radha e Krishna. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sikshasta first location, Chetodarbana Marjanam, Bhavama Davagni Nirvapanam, Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Buddhu Jivanam, Anandamudi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam, Sarvatma Snapanam Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtan is very powerful. So much strength, so much power, so much energy will come in your heart. Então, o Senhor Mahaprabhu, ele disse nesse primeiro verso do livro que se chama Shikshastakam, quando você canta esses santos nomes, eles são tão poderosos, muita força, poder e energia virão até o seu coração com o cantar dos santos nomes. So you will form faith, chant holy names and be happy. Então, com fé firme, cante os santos nomes e seja feliz. And so tomorrow will be more glorified about holy names. Your faith will come, strong faith will come. Because I told, our scriptures in this Kali Yuga, there are no any other process. Attain to abode of Lord. How will I attain to abode of Lord? Only chant holy names and be happy. Então amanhã nós vamos glorificar mais sobre esses santos nomes para que essa fé firme surja. Eu disse para vocês, nessa era de Kali em que nós estamos vivendo, não existe outro processo para obter o Senhor. Qual é o processo para obter o Senhor? Cantar os santos nomes. All you want for things, happiness. But you don't know where the perfect happiness and transcendental happiness in the holy names. Então todo mundo quer uma coisa. O que aquelas pessoas querem? Felicidade. Mas a gente não sabe onde está a felicidade perfeita e transcendental. Ela está contida nos santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. I will not take too much of your time. Now 9:30. You can take prasad. Prasad means which you offer to Thakurji, Lord, and then you take prasad and be happy. Let it be Mahamantra, then you distribute prasad. Então agora já são 9:30, não vou mais tomar o tempo de vocês. Vocês vão receber um alimento que foi oferecido ao Senhor, muito delicioso, que a Govinda Priya fez, que se chama Maha Prasad. Govinda Priya, she cooks very nice, she is like mother. She cooks so much prasad. And also, what is called? Sajjan Prabhu, Nilkanta Prabhu, and his family member, all they brought so many delicious prasadam. All you take as much as you like. And you honor prasad. Without taking prasad, don't go anywhere. Então, por favor, não deixem de tomar essa prasada maravilhosa. Honrem a prasada. Não vão a lugar nenhum sem comer a prasada, que muito amorosamente foi feita pela Govinda Priya, que cozinha muito bem como uma mãe. Sajjana Prabhu, Nilakanta Prabhu, toda a família dele prepararam esse jantar maravilhoso para vocês. Thank you. Little Mahamantra. Satyam Mahamantra ji. Só para cantar um pouquinho de Mahamantra mais e aí vamos distribuir o jantar. A very nice singer and very happy. So you have very nice, beautiful instruments, guitar, sitar, yours, and also chanting Mahamantra. Então, para os cantores, ele está muito feliz, muito satisfeito com vocês. Vocês cantaram muito bem assim pela guitarra. Tomorrow I will come. Então, todos amanhã venham. And you chant holy names with us and be happy. Então vamos cantar os santos nomes com a gente e ser felizes. Ó, tem o endereço, tá ali com o Nilakanta Prabhu. And all your sinful activities from your heart, you will chant holy names. Todas as atividades pecaminosas, ruins, são destruídas do nosso coração quando a gente canta os santos nomes. Amanhã vai ser na Aliança Francesa. And finally attain to abode of Lord. E assim finalmente vamos obter a morada do Senhor. Por Premanand. Canta, canta. Canta, canta. Bola Shri Gurudeva aqui!
40, 30 or 13 or 14. Okay, this is the shower. Pode cantar, metrô, metrô. oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna